Muito bem, agora é hora da nossa coluna X Tudo Caboquinho. Nosso parceiro Orlando Câmara chega por aqui trazendo informação, comentário, análise sobre cultura, sobre sociedade, sobre comportamento e cidade. E aí, é claro, a gente faz aquela perguntinha de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje. Olá para vocês, o sabor de hoje é de manifesto. Isso mesmo, manifesto. Na última quinta-feira, eu fui à noite até o Palacete Provincial, que é o antigo quartel-general da Polícia Militar, na Praça da Polícia, para atender a um convite da Birnalise, a curadora, que me convidou para conhecer a exposição Desinvenção, que vai estar até dia 25 de setembro naquele espaço. A exposição reúne coletivos culturais da cidade, a maioria de jovens, na verdade acho que todos jovens, e são de expressões de arte de rua. Ou seja, aquela arte que está aí para fazer você pensar. É o grafite, é o lambe, é a instalação. É uma arte que não combina com a casa de ninguém, com o sofá, com o tapete, não é para ser bonitinha. É uma arte que faz pensar e eu tenho imenso respeito. A gente tem visto, inclusive, a arte de rua ganhar espaço no mundo inteiro. E eu fiquei muito bem impactado e bem impressionado com o que eu vi na exposição Desinvenção, dos vários mundos coletivos que estavam presentes, desde coletivos indígenas até coletivos de travestis ou de mulheres trans. Eu não sei dizer agora o nome certo, me perdoe, mas uma delas se apresentou como de um coletivo de travestis. Mas de tudo que eu vi lá e que me impressionou bastante, tinha uma situação de um grande sacolão, aquela sacola plástica com um monte de roupa embaixo, mostrando que a gente consome feito louco sem precisar. Tinha também uma obra interessantíssima que parecia um gato de rua, mostrando a condição de miséria do povo que precisa disso para viver. Mas tinha uma obra do Adriano Teixeira de Azevedo. Eu fiz questão de lembrar o nome dele com um grafismo do Jal Ribeiro. Era o Menino Manifesto. Você olhava a obra, ela tinha uma coisa de impactante de cara, porque ela é um boneco de mais ou menos quase 1 metro, e é um menino que tem as pernas e os pés de palafitas, o corpo é um grafismo indígena sobre uma embalagem de garrafa usada, a cabeça é uma oca. E aí você para e pensa, nossa, tem tudo a ver. Essa é a juventude, essa é a infância de quem vive numa cidade, por exemplo, como Manaus. Aquilo me impactou muito e eu tenho a impressão, pelo que eu vi as pessoas comentarem ou olharem, que aquela obra chamou a atenção de muita gente. E aí eu fui ler o histórico da obra do Adriano Teixeira de Azevedo e fiquei melhor impressionado ainda porque ele retirou material que ele fez aquela obra do lixo que é tirado dos rios. Ele se chama Menino Manifesto porque é um manifesto em favor da preservação da Amazônia e da preservação do futuro da Amazônia. Então eu recomendo a vocês que vocês compareçam à exposição Desinformação. Infelizmente só está aberta de 9 da manhã a 15 da tarde, menos quarta e domingo que não abre. E esse horário a gente até pode tentar pleitear depois que mude, porque um trabalhador nesse horário não tem como ir muito, né? Mas vale a pena conferir. E eu fiquei refletindo um pouco, depois de ver Menino Manifesto, no que eu tinha visto no caminho até o Palacete Provincial. Eu moro no centro, então eu saí de casa umas 7 da noite, para não ser o primeiro a chegar lá, porque era 7 da noite a abertura da exposição, e fui andando. Quando eu chego ali na rua Rui Barbosa, naquela rua que é cheia de óticas e que faz lateral ao colégio estadual, eu tomei um susto. Havia, não sei se era um grupo de religiosos ou se era uma ONG, que estava distribuindo comida naquelas embalagens de sanduíche descartável. Deu para ver que era um macarrão com molho. Isso era uma segunda-feira. Não, perdão, era uma quinta-feira, dia 25. Mas o que me impressionou muito foi a quantidade de pessoas que estavam ali recebendo aquela comida. Famílias inteiras. Pai e mãe com criança no colo, pai e mãe com gente mais velha e com um adolescente. Eu já vi em outras ocasiões, por exemplo, a distribuição de sopa no centro, mas aquilo, naquele momento, me causou um impacto porque eles preenchiam o quarteirão inteiro e ainda viravam um pouco para 7 de setembro. Aí eu fiquei pensando, como é que seria uma família manifesto feita com pacotes de miojo de macarrão instantâneo, é isso? Com cabeça de remédio, que as pessoas que moram assim adoecem, né? Como é que seriam os pés de pau de picolé sujo? Como é que seria uma mulher manifesto? Ou um trabalhador manifesto?
feito com pedaços de motos acidentadas. A obra do Adriano Teixeira de Azevedo me fez pensar muito nessa Manaus que parece invisível a muitas pessoas. As pessoas estão cada vez mais pobres. A pobreza é uma coisa que grita, que salta aos olhos em Manaus. Não é um privilégio de Manaus, a gente tem visto isso no mundo inteiro. O movimento dos sem-teto nos Estados Unidos é enorme hoje em dia, gente que mora em carro, ou que mora na rua, ou que mora em abrigo. Em São Paulo, existem ruas inteiras ocupadas com as calçadas com barracas de moradia, mas é preciso que haja, sim, uma política pública de ressocialização dessas pessoas. Nem todo mundo que mora na rua foi ali porque é dependente químico ou porque tem um transtorno mental. Não. São várias as razões. A solidão talvez seja a principal razão para as pessoas irem para a rua. A solidão e a desesperança, o desemprego. Mas uma vez na rua, elas vão fatalmente adoecer e algumas vão fatalmente ficarem adictos, dependentes químicos. Nós estamos aí à véspera de uma eleição municipal aqui em Manaus e no interior do Amazonas, aí eu vou destacar a região metropolitana de Manaus. E esse é um assunto que ninguém toca, né? Moradores de rua, as pessoas em condição de vulnerabilidade, as famílias inteiras, algumas delas em parte nascidas na rua e criadas na rua. Qual a proposta das pessoas que concorrem à prefeitura ou à vereança de Manaus ou até que da região metropolitana, porque eu sei que também isso acontece, já começa a acontecer aqui em Manacapuru e talvez também em Presidente Figueiredo? Qual é a proposta que as pessoas têm para pessoa de rua? Não pode ser sumir com elas, né? Não pode ser multar quem distribui comida para pobre, porque se aquelas pessoas não comessem aquilo, talvez elas não tivessem nenhuma refeição. Eu gostaria muito de ver uma campanha política mais humana, que fale mais do manauara e que justifique suas obras, suas intervenções, seus grandes projetos, todos a partir do ser humano, que é o primeiro e o último na ordem de todas as coisas. Eu até agora, até aqui, não consegui ver isso. Bem, quero desejar para todos uma semana maravilhosa, que a gente possa refletir sobre a nossa humanidade, porque nós estamos precisando.